Deus abençoe você. Estamos aqui mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor, para nos edificarmos na palavra do Senhor. E eu espero que você esteja sendo abençoado, tá? Sendo abençoada, porque é tão importante nós termos um lugar onde nós podemos sentar, ouvir e aprender, né? E dentro de um sistema, de uma cultura que está tão desafiador você encontrar pessoas querendo servir com o propósito de cumprir apenas a vontade de Deus na terra. Amém? Vamos continuar aqui em Provérbios. Hoje nós vamos estar no número 16. E eu quero te lembrar, você que está aqui comigo, você está aqui porque você tem um objetivo, você tem um propósito. O propósito de ter uma visão panorâmica, ter uma visão bíblica a partir da vida, né? E Provérbios nos apresenta isso. Como lidar com os desafios da vida a partir da palavra de Deus, né? Então, vamos ler o texto? Você que não se inscreveu ainda, nos ajude, tá bom? Se inscreva, dê um joinha aí, tá bom? E, e dê um comentário, coloque seu comentário, sua dúvida, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor. O texto diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Não adianta o homem fazer planos. Esse texto me lembra que todo final do ano, muitos fazem suas cartas de projetos de vida. E eu não tenho nada contra isso, né? Mas nós trabalhamos com uma visão diferente, que é você simplesmente pegar uma folha em branco, apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, me apresente qual é o seu plano para esse ano, que eu quero participar dele. Em vez de eu construir os meus planos e dizer: Senhor, abençoa os meus planos, em vez de eu convidar a Deus para ele participar da minha vontade, dos meus objetivos, eu quero participar do que ele vai fazer, do que ele quer fazer. Isso é um nível que te leva a superar desafios, entende? Só que você mostra e você expressa para o Senhor que você não tem o objetivo de cumprir o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Não, 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 não. Você fala: Senhor, eu quero literalmente cumprir a sua vontade. Então, eu acredito que esse ano é um ano de você perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? Mostra para mim. Eu quero participar do que o Senhor irá fazer. Eu quero participar daquilo que o Senhor irá fazer no nosso ministério. Eu quero participar daquilo que o Senhor irá fazer na cidade. Eu quero participar do que o Senhor vai fazer no Brasil. Senhor, me mostra, me revele, fala comigo. É sobre isso. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Tudo que Deus recebe é a partir da sua motivação. Tudo. Tudo.
Culto. Deus não recebe a sua carga horária de entrega no culto. Deus não recebe o seu serviço do culto. Deus recebe o quanto o seu coração estava ali. Deus ele recebe a oferta é de dentro para fora. Entende? Então o objetivo de Deus é receber de você aquilo que está gerado no coração. Eu lembro muito de Abraão quando o Senhor ele pede Isaac. E no final das contas, o texto vai dizer que Isaac não foi sacrificado. Só que aí eu te faço uma pergunta. Você acha que realmente Abraão não sacrificou Isaac? Aí você vai me dizer assim: não, mas o texto está dizendo que Isaac não foi sacrificado. Que o Senhor falou para Abraão: não faça isso com o menino. Só que quando você vai estudar todo o texto, sabe o que você percebe? Que para Abraão, até dele chegar no monte onde ia oferecer o sacrifício de Isaac, eram aproximadamente 3 dias. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Literalmente Isaac não foi sacrificado. Mas e no coração de Abraão? Isaac foi entregue, foi sacrificado ou não? Entende? Então, quando você for ofertar a alguém, quando você for ofertar a obra de Deus, sonde o seu coração. Avalie seu coração se essa oferta já saiu daqui de dentro primeiro. Porque se não saiu daqui de dentro primeiro, não dê, é perca de tempo. Compreende? Então, Deus ele recebe honra, Deus recebe motivações. Qual é a adoração que Deus recebe? Aquela que tem a motivação correta do coração. Por que o texto vai dizer que o Senhor não resiste a um coração quebrantado? Por quê? Por que você acha que isso literalmente acontece? Porque um coração quebrantado, ele está prostrado, ele está submisso, ele está entregue, ele está rendido. Então, Deus ele não recebe o seu serviço como culto. O seu serviço, ele é uma consequência da motivação da entrega do seu coração. É por isso que quando Paulo fala de culto, ele fala assim, que você precisa oferecer o seu culto como? Um coração racional. Para quê? Por que na ceia o texto vai dizer: vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Vocês precisam entender na mente. O que é discernir, gente? Discernir é algo que passa pelo raciocínio e pelo espírito. Não existe discernimento só no espírito, porque todo discernimento ele passa pelo entendimento humano. É uma coisa conectada à outra. Tá? Então sonde seu coração. Talvez se você está lá no culto e você já não sente mais vontade de orar, você já não sente vontade mais de ofertar, você já não tem vontade mais de dizimar, você já não tem vontade de louvar, você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Então deixa eu te dizer, talvez você fazia com a motivação errada. E Deus ele precisa corrigir seu coração, ajustar seu coração. Eu acredito que esteja no momento de fazer uma oração e dizer: Senhor, sonda o meu coração e me revele o que eu preciso desenvolver e mudar. Porque
O que é trabalhar no corpo de Cristo? É um sintoma de alguém que está comprometido com o reino. O que é você participar da ceia? É um sintoma de que você tem comunhão com a igreja e com Cristo. O que é você dizimar? É uma oferta em público e também espiritual de que você é fiel ao Senhor, que você é grato ao Senhor, que você honra ao Senhor. Você cumprindo a sua movimentação ministerial é você dizendo: eu estou comprometido com o que Deus colocou na minha vida. Agora, se você não faz nada disso e você não tem expectativa em absolutamente nada disso, é porque tem alguma coisa de errado. Ah, mas eu já fiz muito e eu cansei. Sim, é porque talvez você fazia com a motivação errada. Porque a Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Vamos continuar? O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Esteja certo de que ele não ficará impune. Olha o orgulhoso aqui. Deus, ele detesta o orgulhoso. Olha isso. Deixa eu te falar, a gente já tem falado muito sobre o orgulho aqui. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você tem sido orgulhoso? Orgulhosa? Você detectou que você tem algum tipo de orgulho? Corrija. Corrija o seu coração. Porque não faz sentido você querer copiar Jesus e ser orgulhoso. Não faz sentido, é contraditório. Com o amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Talvez a gente está numa programação para esse ano, e esse ano a gente tem. É o ano que o Senhor nos direcionou a fazer. Se o homem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Ou seja, é o ano que nós vamos conhecer ainda mais o Senhor. Né? E é claro que é um conhecimento limitado, porque o texto bíblico vai dizer que é, é, o Senhor ele nos faz conhecer em partes, porém um dia nós iremos conhecer na sua plenitude completa de quem de fato ele é. Então, no que Deus permite que nós o conheçamos a partir da Bíblia, nós estamos fazendo isso esse ano, né? E nós vamos trabalhar o que é fé a partir dos fundamentos bíblicos. Esse ano é um ano de treinamento, esse ano é um ano de fundamentação, né? Nós vamos trabalhar sobre temor, o que é temor, como construir esse princípio dentro de uma identidade cristã, dentro de uma identidade do reino de Deus, tá? E o texto aqui está dizendo sobre com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Ou seja, o mal ele é a tentação de toda a raça humana, de toda a natureza humana, todo nível de mal. Agora, qual que é o princípio de uma proteção? E Salomão já disse que é o princípio da sabedoria, é o temer ao Senhor. Todo mundo que teme ao Senhor está conhecendo ao Senhor. Todo mundo que teme ao Senhor está trabalhando em favor do reino do Senhor. Todo mundo que teme ao Senhor está sentado, prostrado, buscando, desenvolvendo para cumprir a vontade do Senhor. Entende? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Eu sempre digo isso, né? Que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor. Sabe qual que é um caminho agradável?
É quando você entende de que você não precisa fazer para receber. Você não precisa. Eu sempre trabalho isso é, talvez eu já falei aqui, eu não tenho nada contra quem faz campanha e trabalha com isso. Nós não temos base bíblica para campanhas. É porque é uma ideia, quando eu faço uma avaliação bíblica sobre campanha, é o seguinte: eu vou fazer para Deus fazer para mim. Ou seja, se entende a fé para se ter coisas. E a fé, ela não é para ter coisas, a fé ela é para conhecer ao Senhor. Então, a fé, quando você conhece o Senhor, você vai ter acesso a todas as coisas que você precisa. Lembra daquele texto que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que, que o texto está dizendo? Ele está dizendo, deixa eu te falar, tudo aquilo que os homens, os ímpios, os pagãos, eles trabalham em busca, é o que eu tenho preparado para aqueles que me priorizar. O texto, quando fala buscar primeiro o reino, ele não está falando do seguinte, de primeiro em ordem. Você acordou, você tem que fazer, você tem que. Não, não. Ele está falando que na sua vida precisa ter uma prioridade. E se o reino de Deus for a sua prioridade, todas estas coisas os serão acrescentadas. Então, por que falta o conhecimento bíblico para aquelas pessoas que amam? Não porque eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo, porque se você crê, amém. Se aonde você congrega faz isso, amém. Mas eu estou expressando aqui o que está dentro da Bíblia. E quando eu olho para a palavra de Deus, sabe o que eu descubro? Sabe o que você descobre? Que tudo que você precisa, que tudo que você pede a Deus, já está pronto. Como assim? Olha o que o texto vai dizer. Olha isso. O texto vai dizer o seguinte: que o Senhor te abençoou com todas as sortes de bênçãos existentes nas regiões celestiais. Olha isso. Antes da fundação do mundo, o Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênçãos existentes nas regiões celestiais. Então, peraí. Se eu fui gerado antes da fundação do mundo, a minha origem é o céu. O céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Você precisa entender isso. Porque antes de você vir à Terra, você já existia na eternidade. Porque a Bíblia vai dizer: antes da fundação do mundo, Ele te gerou. Ele te gerou. Você foi gerado nele. Então o céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Primeiro você foi feito um espírito, depois você foi feito natureza humana. Então, para você entender isso, o Senhor ele te criou. Depois que ele te criou, você veio à terra. Só que quando você veio à terra, o pecado atingiu o homem. Fazendo o quê? Fazendo com que a identidade dele fosse corrompida. E aí vem Jesus para quê? Para restabelecer, dar uma nova oportunidade para que o homem pudesse lembrar de quê? Da sua origem. Qual é a identidade original dele? Ou seja, o trabalho cristológico de Jesus na Terra foi só para dizer para o homem: lembra da origem. Você precisa lembrar da sua origem.
E aí, o que você precisa entender? Que o Senhor me abençoou antes da fundação do mundo. Ele já me abençoou com todas as sortes de bênção? Sim. Por que eu não recebo então essas bênçãos? É porque o livro de Gálatas, quando ele trabalha isso, Paulo trabalhando no livro de Gálatas, ele está falando ali sobre maturidade. Então, o Senhor como Pai, e ele se revelou o Pai como Pai, porque quando Jesus veio à Terra, todo o judaísmo, todo o povo hebreu, eles enxergava Deus como algo muito distante, algo muito poderoso, mas inacessível. E é por isso que existia todo um critério, todo um processo para que o profeta falava o que Deus queria falar para o povo e o sacerdote pegava do povo e entregava ao Senhor. Agora, no Novo Testamento, Jesus veio falar: olha, eu vim me aproximar de vocês mais próximo. Ok? Pai Nosso. Ele revela o Pai Nosso por quê? Porque ele estava se revelando como Pai. Então, você descobriu, através do Espírito Santo, através de uma experiência, que você tem uma origem. E a sua origem te revela a sua paternidade. Quem é seu pai? É o Senhor, Criador dos céus e da terra. Qual é a sua identidade? Eu sou filho amado do Senhor. Entendi. O que tem a ver com a sua identidade? Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Ok. Logo, quando você entende que você tem uma paternidade eterna, que é o Senhor, você tem uma identidade específica, que você tem uma consciência de que você é imagem e semelhança do Senhor. Você entende que você é filho. Quando você entende que você é filho, você entende que você tem uma herança. E quando esse texto está dizendo que antes da fundação do mundo o Senhor te abençoou, ele está dizendo, tem uma herança para você. E aí você diz, tá, mas por que eu não recebi ainda? Sabe por que você não recebe ainda? Porque você não amadureceu o suficiente para acessar essa herança. Porque Paulo, aos Gálatas, ele vai trabalhar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo, mesmo que seja senhor de tudo. Ou seja, não importa a quantidade de coisas. O que importa é o entendimento de filho. Você precisa entender que você tem um entendimento de filho, uma identidade de filho. Você só precisa falar, Senhor, o Senhor é meu Pai. E para mim ter acesso a essa herança, eu preciso só amadurecer. Então me ajude a amadurecer para que eu possa desenvolver ainda mais a tua vontade na terra, porque eu quero acessar essa herança. Porque não faz sentido. Como que eu vou fazer uma campanha por algo que já é meu? Já é meu por direito. Então, se eu faço uma campanha para receber algo que já é de direito meu, é porque a minha mentalidade não é de filho, a minha mentalidade é de escravo. Eu preciso fazer para receber. Sabe qual que é a diferença da mentalidade do escravo para a mentalidade do filho? É que o filho, ele não precisa fazer nada para o pai para receber sua herança. A única coisa que ele precisa fazer é crescer e amadurecer. Mais nada. Para ter acesso à herança. Porque já é dele. É direito constitucional dele. Agora, e o escravo? O escravo tem uma mentalidade de que quanto mais ele trabalha, quanto mais ele faz, quanto mais ele se sacrifica, mais ele tem direito. Quem busca direito é escravo. Filho amadurece para acessar a herança. E a religião, ela constrói uma mentalidade nas pessoas de escravo. É porque você tem que fazer para receber, é porque você tem que fazer, porque você tem que buscar o seu direito. Não, quem busca direito é porque não entendeu a sua identidade de filho e nem sabe o pai que tem.
Eita, deixa eu continuar o texto. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deixa eu te falar. Esse verso 9 está falando de quem está com o Senhor, está dentro da vontade do Senhor. Ou seja, no seu coração, você que está buscando servir ao Senhor e cumprir a sua vontade, você planeja seu caminho. E não tem nada de. Como que eu posso te explicar? Nada de errado você fazer um planejamento da sua vida natural. Tipo, quais, por exemplo? Ah, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou fazer isso. Não tem problema. O problema é o seguinte: isso vai concluir aonde? Esse caminho vai dar aonde? Certo? Vai contribuir para o meu propósito? Isso vai contribuir pela vontade do Senhor? Os lábios do rei, verso 10. Os lábios do rei pronunciam palavras divinas. A sua boca não trai a justiça. Não trai a justiça. É um coração justo. Balanças e pesos justos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Os reis têm prazer em lábios honestos e apreciam o homem que fala o que é certo. O que Salomão está falando aqui? Provérbios está expressando o pensamento de Salomão no sentido de que, ó, uma mentalidade de nobreza, é uma mentalidade de governo, entende? Ou seja, alguém que tem uma mentalidade de governo, alguém que tem uma mentalidade de autoridade, ele detesta lábios desonestos. Porque o texto aqui está dizendo o seguinte, que o rei tem prazer em um lábio honesto. Agora, e no desonesto? O efeito é o contrário. 14. A ira do rei é um mensageiro de morte, mas o homem sábio a acalmará. Ou seja, alguém que está na sabedoria, ele não se torna a tempestade que ele está vivendo. E a sua maior tentação é você se tornar o problema que você está vivendo. É você se tornar a tempestade que você está vivendo. O que é paz que excede todo entendimento? É mesmo em guerra, o teu espírito está em Deus. Está firme em Deus. A paz que excede todo entendimento não te traz tranquilidade. Por quê? Porque você pode ter paz, mas você também pode não estar tranquilo. Você pode estar aflito, você pode estar preocupado. Mas o que é a paz? A paz é algo que governa a sua vida. É algo estabelecido por Deus, que não faz você se perder nas circunstâncias, nos problemas da vida. Você sempre sabe aonde voltar para ajustar o seu espírito e o seu coração. O brilho no rosto do rei implica vida, e o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Bem melhor é obter sabedoria do que o ouro, mais vale obter entendimento do que prata. É o que, se você tá aqui com uma motivação de aprender, não apenas de bisbilhotar, né? Porque a gente sabe que tem esses perfis de comportamentos que só querem
procurar um erro, só querem saber se está dando certo ou não, outros só estão curiando, vê um minuto e sai fora. Não, eu não tenho compromisso com essas pessoas. O resultado delas falam por elas. Eu estou com um compromisso aqui para falar para você que está se dedicando, que está se entregando, que tem um propósito, que tem um destino. É para você. E para você que está na alma, guiado pelas suas emoções, pelo sentimento de pensamentos acelerados, se desafie. Eu sei que talvez não dê conta, mas é um convite. Se desafie a concluir pelo menos um processo na sua vida. E não ficar pulando de galho em galho, pulando de fase em fase e não chegando a lugar algum. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a própria vida. O que é guardar o seu próprio caminho? É estar atento, aprender a se proteger. Você que é homem, você que é mulher, aprender a se proteger. Você que tem família, você que é casado, aprender a proteger sua família. Você que é pastor, você que é líder, aprender a proteger a sua liderança. Entende? E a proteger, às vezes, até mesmo das emoções individuais de cada um ali. Opa, esse sentimento aqui não é compatível com o corpo de Cristo. Olha, essa emoção aqui, esse comportamento aqui, não condiz com o desenvolvimento natural do corpo de Cristo. Vamos corrigir. Mas é uma visão protetiva. E quando eu falo protetiva, não é ocultista. Proteção. Quem te confronta, te protege. Ok? Quem trata você naquilo que você precisa melhorar, na sua fraqueza, na sua imaturidade, no que você não sabe e se posiciona como sabe, ele quer te proteger, ele está te protegendo. Mas hoje, dentro de uma cultura tóxica, frustrada e decepcionada com pessoas, e não é nem com a Bíblia, nem com Jesus, até a palavra proteção, ela perde o seu real sentido por causa das experiências individuais das pessoas. Porque quando você fala em proteção, opa, é ocultismo, quer ocultar. Não, é porque você não pode interpretar isso a partir do seu coração. Tem que partir a partir da intenção da Bíblia. Qual que é a intenção do texto bíblico de proteger o seu próprio caminho? O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Está aqui. É a Bíblia. O orgulho é um sintoma, é um sentimento de quê? Destruição. Destruição ministerial, no casamento, na empresa, na sociedade, na sua amizade, em todos os aspectos. A altivez, o que é altivez? É achar que é alguma coisa, mas não é isso. É só na cabeça. Tudo que pensa, tudo que acha, tudo que se sente, só tá aqui na cabeça, só aqui nesse mundo. Mas acaba que em público se torna o quê? Exposto. Rejeitado, rejeitada. Ridicularizado. Ridicularizada. Ninguém leva a sério. Ninguém para ouvir. Por quê? Porque decidiu fazer do orgulho o seu alimento diário para nutrir as suas carências emocionais. Então, esses textos aqui é para te desafiar mesmo, é você fazer perguntas. O objetivo não é você pegar esse texto aqui e falar assim, uau, não, fulano de tal podia ouvir. Não, essas verdades é para você. Porque a verdade, ela precisa primeiro
entrar em nós, nutrir em nós, corrigir em nós, para depois que ela tiver tratada em nós, depois vai trabalhar através de nós. E é por isso que dói, é por isso que incomoda, você fica com. Você não fica bem. Você fala, meu Deus do céu. E você pode até discordar, mas é porque a verdade ela está entrando dentro de você. Então, se doer, deixa doer. É porque está precisando destruir e derrubar algumas fortalezas na sua mente, no seu coração. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos com os orgulhosos. Olha isso. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos com os orgulhosos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem compartilhado das coisas boas com quem? Com pessoas que honram você? Com pessoas que foram fiéis a você até hoje? Pessoas que são fiéis na amizade, pessoas que são, às vezes, aquele colega do seu trabalho, sabe? Que sempre te ajuda em alguma coisa, tudo que você pede para ele ou para ela tá disposta a te servir, sem reclamar. Ó, tem como você fazer isso? Segura aí, por favor. É isso que eu preciso que você faça? Sim, claro. Você já honrou essa pessoa? Você compartilha de coisas boas com quem? Com quem te celebra? Com quem cuida de você? Ou você compartilha com pessoas que só têm compromissos com o orgulho delas mesmas? Quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Aqui, ó, olha aqui o texto. É sábio de quê? Do seu próprio entendimento? Não, é de coração. É por isso que tudo que Deus ele coloca de dentro para fora. A teologia vai chamar isso de excreologia. É excreológico, é de dentro para fora, é do espírito para a alma. O sábio de todo coração é considerado prudente, e lábios gentis promovem a instrução. O discernimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Você percebe que só tem coisas ruins para a pessoa que não tem um coração ensinável? Você vê que só tem destruição, só coisas ruins para quem tem o coração orgulhoso? Então, talvez no final desse caminho, o seu coração vai estar mais simples. Você vai se tornar mais humilde diante de Deus. Porque não tem como você estudar sobre Jesus e ser soberbo, ser orgulhoso. Aí o texto do 23. O coração do sábio torna prudente a sua boca, e com os lábios ele promove a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha isso. Ou seja, o que é palavras agradáveis? Comunicação assertiva. Eu acredito que no capítulo anterior falou que é, é, a palavra dura ela suscita ira, mas a palavra branda ela desvia o furor. E aqui está falando, é a segunda vez que eu acho sobre comunicação aqui, e o texto está falando: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, o que eu entendo? Eu entendo que a sua comunicação ela precisa ser assertiva. O problema não é a verdade que você vai dizer, o problema é como você vai dizer essa verdade. Entende?
Tem como você dizer que você discorda de alguém com um pensamento diferente daquela pessoa, entendendo que, primeiro, quando você vai discordar de alguém, é pensamento, não é pessoa. Você separa o que é um pensamento e o que é uma pessoa. A pessoa é uma pessoa, o pensamento dela é um pensamento dela. O pensamento dela é circunstancial. O pensamento dela pode mudar, mas ela continua ali. Então, quando você for discordar de alguém, ou alguém discordar de você, não pense que aquela pessoa tem um problema pessoal com você. Entenda que ela pensa diferente de você, assim como você pensa diferente de outras pessoas. Então separe pensamento de pessoas. A mesma coisa quando alguém tem um comportamento ruim, errado. Você acha que por aquela pessoa ter aquele comportamento errado, você define ela por aquele comportamento. Então você não é o seu comportamento. Porque você não sabe qual é a motivação daquele comportamento. Às vezes aquele comportamento errado foi motivado por imaturidade, insensatez, ingenuidade, ou às vezes orgulho intencional que destrói o homem. Então, quando você tem um olhar, fica tudo mais fácil. Vamos imaginar, a pessoa começa a te xingar. Você é isso, você é aquilo. Aí você vamos olhar com um olhar de um tolo? Ele tá tocando em mim, ele tá me ofendendo, ele tá me agredindo, ele quer o meu mal. Logo eu vou responder à mesma altura. Eu vou mostrar que eu também sei dizer, eu também sei ofender, eu também sei bater, eu também. Fica igual. E aí, um sábio, a pessoa tá falando, aí sabe o que você tá pensando? Gente, essa pessoa não se sente amada. Ela não sabe quem ela é. Olha as palavras que ela está soltando. E quanto mais palavras duras ela está dizendo, palavras amargas e ofensivas, palavras que como faca no seu coração, você a imagem que um sábio enxerga é a dor que ela está sentindo no coração. É a dor que ela está colocando para fora, que ela foi ferida lá na infância, ela foi abandonada pelo esposo, ela foi agredida, ela foi maltratada, ela foi abusada, ela foi esquecida, ele foi abusado, ofenderam ele não foi amado, ele não foi educado. Aí você vira e fala, ah, tá, entendi. E aí você entende o porquê aquela pessoa está dizendo aquilo. Tenta conhecer as pessoas além das palavras. Não defina pessoas a partir de um comportamento, a partir de uma palavra. Você não sabe a história dela. Vamos imaginar? Às vezes a pessoa te xingou na rua, te ofendeu. Aí você falou, filho do diabo! Ah, ah, ah. Só que você não entende. Qual foi o desastre da vida dela? Ou seja, a comunicação revela a alma. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Correto? A boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa, ela está vivendo algo tão ruim, que ela quer colocar para fora. Então deixa eu te falar. Não é o que você diz, é como você diz. Literalmente. Então, vamos continuar o texto. Há caminho que parece reto ao coração ao homem,
mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e a sua fome o impulsiona. Sabe que eu quero converter esse texto aqui do 26? Só trabalha no reino de Deus quem tem apetite. Quem entende que o teu espírito precisa ser nutrido sempre. Quem tem uma fome de Deus. Quem tem uma fome sobre o reino de Deus. Só trabalha com esse motivo. Quem tem fome, pela fome, para ser saciado. É por isso que Jesus falou com a mulher samaritana. Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e eu te daria uma água que você, se você bebesse, nunca mais você teria sede e jorraria de dentro de você fontes de água viva. Aí eu quero te fazer uma pergunta dentro desse texto. Qual é o nível do seu apetite para trabalhar no reino de Deus? Qual que é o nível da sua fome que impulsiona você a trabalhar no corpo de Cristo, a trabalhar no reino de Deus, a se posicionar no chamado que Deus te colocou, que Deus te chamou para transbordar, para servir, para compartilhar o que Ele fez e o que Ele está fazendo na sua vida? Ou será que esse apetite aqui ele é natural? Você só coloca por trabalho? Você trabalha só por necessidade? E se você trabalha só por necessidade para suprir as suas necessidades, é porque você só está preso na terra. Você só está preocupado com essas coisas daqui, com os seus interesses. Uau! Meu Deus! O homem maldoso maquina o mal, que é como um fogo devorador nos seus lábios. Olha isso. Ó, a gente estava falando das pessoas que falam muito. E o texto está dizendo: o homem perverso provoca. Não, não, não. 27. O homem maldoso maquina o mal, que é como um fogo devorador nos seus lábios. Você percebe que a pessoa que ela quer engolir todo mundo, ela quer ofender, e quanto mais ela ofende, é como se ela estava se vingando da dor que ela está sentindo dentro do coração dela. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta os bons amigos. O homem violento instiga seu próximo e o leva por um caminho ruim. Conhece alguém assim? Que só fica instigando os outros para fazer as coisas erradas ou coisas dos interesses pessoais deles? Quem pisca os olhos planeja a perversidade. Quem franze os lábios já vai praticá-la. Por que o texto está falando aqui? Quem pisca os olhos planeja. Em outros textos a gente descobriu. Por quê? Salomão ele está trazendo aqui uma instrução a respeito do que ele observou de linguagem comportamental, de uma linguagem corporal. Entende? Então, hoje se estuda linguagem corporal. Eu, por exemplo, sou analista comportamental, mas Salomão já está falando aqui. Ele está falando de expressões faciais, comportamentais, corporais, que denunciam o coração da pessoa. Por quê? Porque o seu corpo, entenda uma coisa, o seu corpo nunca vai conseguir mentir. Você pode dizer uma coisa, mas se você estiver de frente de alguém que tem discernimento, o seu corpo vai dizer se você está mentindo ou não. Eu te indico um livro, né? Você que gosta disso, tá? Não se perca em temas que você não tem fome de aprender. Se você tiver fome para essa questão de linguagem corporal, comportamental, eu te indico um livro, O Corpo Fala. Eu esqueci o nome do autor, mas é assim, é um livro fenomenal, o mais didático e o mais completo, simplificado sobre algo tão importantíssimo nessa fase que nós estamos vivendo. Tá? O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém no caminho da justiça.
Uau! O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém no caminho da justiça. Qual aspecto que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte, deixa eu te falar, um homem de cabelo branco, um homem de cabelo branco, o cabelo branco é a coroa do seu esplendor, que ele consegue isso a partir da maturidade do caminho da vida. Ou seja, praticando a justiça no meio do caminho. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Por quê? Porque se você não cuida de você, você vai cuidar de quem? Entende? Se você não dá conta de cuidar de você, da sua alma, da sua mente, do pequeno, do simples, do individual. Eu sempre digo o seguinte, né? Que as pessoas que querem se relacionar, querem ter um relacionamento, a primeira coisa que eu acho interessante a pessoa entender é que primeiro você tem que aprender a ser um bom ímpar, para depois você aprender a ser um bom par. É sobre isso. Porque se você primeiro não aprender a desfrutar, valorizar, investir da sua presença, a desenvolver as suas fraquezas, a investir nas suas competências, a investir nas suas habilidades, você vai investir no outro. Quando o outro te dar um projeto e falar, não, estou pensando isso, 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 como na sua vida você não teve perspectiva, não tem expectativa de vida, não quer melhorar, não quer aprender, não quer avançar, não quer crescer, sabe que você vai olhar para a pessoa? Você vai olhar para a pessoa a partir da ótica que você tem de si mesmo. Então é por isso que você precisa primeiro aprender a ser um bom ímpar, para depois se tornar um bom par. Crie expectativa com as coisas que você quer, invista em você, aprenda, cresça, observe suas habilidades, faça testes vocacionais, faça testes de habilidades para você desenvolver isso. Verso 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Ou seja, não importa a oportunidade que aconteça, não importa a chance que você tem, o que define é a vontade de Deus. Amém? Hoje, hoje apertou aí. Se apertou alguma coisa aí, eu quero que você responda aí, me dê um feedback, me dê um retorno, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é te passar aqui um guia de religiosidade. Aqui é um guia prático da visão panorâmica da Bíblia para a sua vida, de uma forma simples e o mais didática possível, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que o Senhor possa surpreender as suas expectativas depositadas nele, tá bom? Até amanhã, assim querendo Deus. Um abraço.